E aí, quarenteners, faz um tempo que eu não gravo vídeo sobre o meu hobby, que é imaginar como seria se eu tivesse o privilégio de ser diretor de um jogo, né? Se eu tivesse o poder de fazer um jogo. Quem não tem esse sonho, né? E eu comecei uma série falando como seria o meu remake do Silent Hill 1. Já tem 4 partes que eu botei aí. Se alguém assistir daqui a 20 anos, clica lá. E eu vou continuar a jornada macabra do Harry Mason. Na última vez que eu comentei sobre as minhas ideias, o personagem estava na casa da professora K. Gordon, que inclusive é um trecho que eu criaria muito contexto ali, por mais que não fosse significante para o andamento da história. Mas seria um trecho que teria um fator de ambientação, porque a ambientação é muito importante em jogos de terror. E aí, depois de sair da casa da professora K. Gordon, o próximo destino é a capela, a igreja da cidade, onde o protagonista vai ter o seu primeiro encontro com a Dahlia Gillespie, que é uma personagem enigmática e que tem um encontro que é muito massa. E que, mais uma vez, seria um diálogo que não precisa ser mudado. Você não precisa mudar aquilo, não precisa mudar o contexto, não dá nada. Aquilo ali é perfeito. Você só bota uns gráficos de última geração e faz o resto ser tudo igual. A diferença desse encontro, né, seria um encontro que você falaria, ela ia sair pela porta dos fundos da igreja, e aí o personagem ele adquiria 2 itens. Um é a chave para baixar a ponte, para ir para outra seção da cidade, a seção mais comercial, que você começa na seção residencial. E aí depois seria para a seção que tem lá, né, os lugarzinhos. E o outro item é o Flauros. E aí sobre o Flauros, e esse vídeo vai ser sobre o Flauros, porque um remake, ele não é só uma remasterização, né? Você tem que inventar alguma coisa nova. Vamos pegar, por exemplo, o remake do Resident Evil, né? O Resident Evil Rebirth, que além de ter gráficos incríveis, novas áreas e tudo mais, o diretor colocou uma nova mecânica que é de você queimar os cadáveres, porque os zumbis eles podem voltar como os cabeças vermelhas ou os cabeças escarlates, Crimson Heads, que é uma mecânica nova, é um instrumento novo, tem item novo e que o personagem tem que planejar direito como é que fazer o jogador. É, o meu elemento que eu incluiria nesse remake seria o Flauros enquanto uma mecânica. O Flauros ele é um instrumento que tem poder sobre 5 domínios: o passado, o presente, o futuro, a verdade e a mentira. É uma prisão triangular formada por um objeto que tem vários ângulos triangulares e várias faces triangulares e que supostamente dentro dele tem um demônio, o Flauros, que é um dos demônios da hierarquia do inferno. O Flauros nesse jogo, ele não seria só um item decorativo que está lá no menu, mas ele seria um item que serviria a um propósito. Ele traria uma nova mecânica, que seria o das reações alquímicas. Quando você usa o Flauros no menu, ele permite você manipular o objeto, né, e fazer uma configuração nova, alinhando símbolos ou fazendo com que novos símbolos apareçam. Esse alinhamento, por si só, ele é inútil dentro do jogo. A questão é que em vários pontos daí em diante, o personagem, o jogador, vai se encontrar com círculos de transmutação, círculos de transformação. E se o personagem decifrar um pouco quais são os elementos daquele círculo ou do local onde ele está, se ele conseguir decifrar as pistas que o jogo dá, e colocar o Flauros numa determinada configuração, você pode ativar um ritual que vai fazer uma transformação dentro do jogo. Eu sei, isso é uma coisa muito louca, mas a grande questão é que essa transformação ela seria completamente optativa. O jogador em nenhum momento iria precisar usar o Flauros para avançar no jogo. O Flauros ele seria apenas um elemento extra para incluir um novo fator e uma nova maneira de interagir com o ambiente. Se você pensar no Resident Evil Remake, por exemplo, não queimar os corpos traz um prejuízo para o jogador. O jogador não é obrigado a usar a nova mecânica, mas ele vai ter que lidar com alguma coisa.
A minha ideia de incluir as transformações e os rituais alquímicos dentro do remake do Silent Hill seria dar uma nova possibilidade para o jogador, mas que ele não seria obrigado a fazer. Se ele não fizer nenhum ritual com Flauros, o jogo avança e o jogador não perde nada. Agora, se ele fizer, ele transforma certos elementos dentro do jogo. E aí eu vou dar três exemplos. Todas essas transformações elas são baseadas em transmutações. E as transmutações elas usam elementos, né, que o personagem tem que decifrar, e também tem efeitos colaterais não previsíveis. O que depois o jogador faz, ele pode acabar descobrindo. Um exemplo do que poderia ser feito com Flauros. Na entrada de determinada área, o jogador pode fazer um ritual para fazer com que 90% dos inimigos daquele local desapareçam, por exemplo. Efeito colateral. No final do local, na saída, vai aparecer um monstro bem mais poderoso e que é obrigatório matar ele para prosseguir. Ou seja, você substitui os monstros por um chefão. Outro exemplo de transformação que o Flauros colocaria no jogo seria a possibilidade de fazer um ritual com a faca de cozinha para transformar ela numa faca mágica. Uma faca que tem mais poder de fogo e que faz com que quando você mata o inimigo, o Harry restaura toda a vida. Porém, ao usar esse ritual e transmutar a faca, toda a munição de pistola iria desaparecer do jogo, toda que você não pegou. Então é um outro elemento para se incluir. E o terceiro, e esse seria o mais direto para o jogador, assim que você sai, o próximo da igreja, a próxima etapa é baixar a ponte. Na cabine onde você pode baixar a ponte tem uma arma, que é uma broca para furar pedras. Sendo que essa arma, ela tá sem combustível. Originalmente no Silent Hill, para ativar a arma você precisa zerar o jogo, conseguir o combustível em determinado local só depois que você zera o jogo e usar na broca. No caso do remake, seria diferente. Como seria diferente? Do lado da estação tem um posto de gasolina. Bem, o jogador poderia ir para o posto de gasolina, decifrar um enigma, decifrar as runas, as partezinhas do ritual e transformar o combustível que tem lá num combustível próprio para a broca. Fazendo isso, ele pode ativar a broca, a furadeira de pedras, que é uma nova arma e uma arma bem forte, porém, em compensação, efeito colateral, e aí já revela logo, a picareta e o machado vão desaparecer. Então o jogador troca duas armas, corpo a corpo, por uma mais forte. Enfim, o design do Flauros é esse. O jogador não é obrigado a fazer as transformações alquímicas, mas elas estão lá para que ele possa ter opções. Inclusive, canonicamente, né, o Harry ele não usa o artefato para transformar nenhum elemento da realidade. Até porque ele não tem conhecimento. Então, canonicamente, inclusive, o Harry ele não conseguiu usar o Flauros nenhuma vez. A ideia é apenas dar a opção ao jogador para que ele possa mexer com a alquimia e ir modificando o jogo. E aí, obviamente, o jogador que conseguir... E revelar logo, né? Porque nunca vou ser contratado, então fala logo a minha ideia. Se o jogador conseguir decifrar todas as transmutações do jogo, ele consegue um chefe extra, que é o próprio Flauros. Ele consegue libertar o Flauros da prisão e pode enfrentar ele para conseguir um novo final. Então, essa é a minha ideia. Esse vídeo está muito longo, eu não gosto de fazer vídeo longo. Depois eu vou falar sobre a área comercial e depois sobre o Hospital Alquimila.